Boa noite, os irmãos amados aí da IHM. Nós estamos aqui na nossa quarta live, nessa quinta-feira, 7h30 da noite. E é com muita alegria que nós estamos podendo entrar no teu lar e levar uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, uma palavra de despertamento. E eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, pela alegria de poder trazer uma palavra para você que está aí na sua casa em quarentena, né? Que você procure se acalmar, procure confiar em Deus, porque Deus tem tudo sob controle. E antes de nós entrarmos no assunto que nós vamos ministrar nessa noite de quinta-feira, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai Celestial, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nessa quinta-feira. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. E eu quero aqui te agradecer pela rica oportunidade de poder entrar em cada lar, entrar em cada casa através das redes sociais e levar a Tua palavra. E a Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz e ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Por isso eu te peço, abençoe cada pessoa que está nos assistindo, que o Espírito Santo venha dar revelação, venha dar luz, venha dar entendimento. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Como nós havíamos prometido, hoje nós vamos trazer uma palavra para os amados casais. Isso, que seria domingo que passou agora, dia 22. Como nós suspendemos temporariamente nossas reuniões presenciais, eu quero trazer uma palavra para o coração dos casais, para fortalecer as famílias, abençoar as famílias. O tema é comportamento igual relacionamento ou relacionamento igual comportamento. Porque muito tem se ensinado sobre comportamento, o que o marido deve fazer, o que a esposa deve fazer em relação ao marido, o que o marido tem que fazer em relação à esposa, como que tem que falar, como tem que conversar, como tem que fazer as coisas, né? Os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. Porém, eu queria levar você a uma reflexão. Essa reflexão, esse assunto que nós vamos ministrar, ele está baseado em 3 cartas, em 3 textos maravilhosos. A primeira carta de Paulo aos Efésios, né? Depois nós vamos ver a carta de Paulo aos Colossenses e depois a carta de Pedro, a primeira carta no capítulo 3. Então eu vou ler primeiro os 3 textos, Efésios capítulo 5, onde Paulo diz, a partir do versículo 22 até o 33, ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aí depois ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já em Colossenses ele diz algo semelhante, ele fala: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 3, do 18 ao 19. Já em 1 Pedro 3, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com sabedoria, com discernimento. Então, examinando atentamente as Escrituras, nós veremos que Deus ensina a respeito de como devemos nos comportar em cada área e situação da vida, mas também ensina a respeito da importância do relacionamento que devemos ter com a pessoa do Espírito Santo, para que sejamos transformados e capacitados para vencer nossas fraquezas
e se comportar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Vamos então para a carta de Paulo aos Efésios. Veja que no texto acima, em relação ao que ele ensina lá aos Efésios, o apóstolo Paulo exorta tanto a esposa quanto ao marido a se comportarem de modo correto em relação ao casamento. Basicamente, a esposa, ela deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Já o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas é interessante, se você ler, isso está no capítulo 5, mas se você ler os capítulos 1, 2, 3 e 4 da mesma carta de Paulo aos Efésios, ele, antes de ensinar sobre comportamento, o apóstolo ensina sobre relacionamento com Deus, novo nascimento, renovação da mente, santificação e edificação nos 4 primeiros capítulos, para que então sejamos capacitados e habilitados a cumprir essas obrigações. A mulher para com o marido e o marido para com a esposa, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Tanto que eu fiz um resumo aqui das maravilhosas revelações da nova aliança que o apóstolo nos ensina nos capítulos 1, 2, 3 e 4 da carta aos Efésios. Nós, por exemplo, ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos adotados por Deus como filhos amados. Nós fomos redimidos do pecado, da culpa e da condenação. E Deus derramou abundantemente sobre nós a sua gloriosa graça e o seu glorioso amor. Também fomos feitos herança de Deus em Cristo Jesus. Diz também que nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa herança. Também recebemos através do Espírito Santo o Espírito de revelação e de sabedoria, a fim de conhecermos a riqueza da nossa herança no Senhor, a esperança da nossa vocação e a eficácia do poder de Deus. Diz também que nós recebemos a vida e a natureza de Deus em nossos corações. Fomos colocados, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade. Nós também fomos salvos e redimidos pela graça de Jesus. Fomos feitos a obra-prima da criação de Deus para praticarmos boas obras. Fomos também aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Fomos enxertados no corpo de Cristo. Fomos feitos cidadão dos céus com cidadão dos santos e da família de Deus. Fomos feitos edifício, habitação do Espírito, tabernáculo de Deus na terra. Fomos chamados também para cumprir uma santa vocação. Diz também que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que nós devemos renovar a nossa mente, o espírito do nosso entendimento, através da iluminação do Espírito Santo. Devemos também, diz aqui, nos despojar do velho homem com as suas concupiscências. Devemos também nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em verdade e retidão. Veja que só nessa carta de Paulo aos Efésios, antes dele falar dos deveres da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos capítulos 1, 2, 3 e 4, ele fala sobre a necessidade do novo nascimento, sobre a necessidade de conhecer todas as verdades acerca da obra redentora.
dos aspectos da redenção, da importância da renovação do entendimento pela revelação da palavra, da mortificação da carne, da edificação da fé, do trabalhar de Deus na nova natureza, para então estarmos devidamente preparados, habilitados, capacitados a cumprir nossos deveres no casamento, na família. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar amor se você não está cheio desse amor. Você não vai conseguir ser paciente e tolerante se você não for trabalhado pelo Espírito Santo. Há também na carta de Paulo aos Colossenses, veja que Paulo também exorta a esposa para cumprir sua obrigação em relação ao marido, e o marido em relação à esposa, fora os pais em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais. A esposa deve ser submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. E o marido deve amar a esposa, em Colossenses 3, e não a tratar com amargura. Agora, antes de ensinar comportamento, o apóstolo também, em Colossenses, ensina sobre relacionamento com Deus, sobre novo nascimento, sobre renovação da mente, sobre santificação, sobre edificação, nos capítulos 1, 2 e 3, para que depois ele venha e fale sobre os deveres conjugais, os deveres na família. Vocês entendem que, da mesma forma que ele fala em Efésios, ele também fala em Colossenses, que antes de nós cumprirmos nossos deveres conjugais, familiares, nós devemos, ele fala no capítulo 1, sermos fortalecidos na fé e no amor de Cristo. Devemos transbordar de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sermos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. Agora nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Fomos reconciliados com Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. O mistério de Deus no Evangelho foi revelado a nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Diz também que o Espírito Santo revela a nós todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E através desta sabedoria e desta revelação, somos libertos da escravidão, da religiosidade. Desenvolvemos também visão de eternidade, valores eternos. E com a ajuda do Espírito Santo, podemos fazer morrer a nossa velha natureza, a natureza terrena. Nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que é refeito segundo a imagem de Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo, nós nos revestimos de Cristo, sendo cheios do seu glorioso amor e das demais virtudes. E a palavra, Paulo diz em Colossenses, deve habitar em nós de maneira plena, de maneira abundante. Veja que somente depois de tudo isso, nós seremos devidamente habilitados e capacitados. Esposa ser submissa ao marido, marido amar e ter paciência com a esposa, os filhos amar, honrar o pai em tudo, os pais criar os filhos com disciplina, sabedoria e na admoestação da palavra. Por isso que é super importante você entender que antes de falar de comportamento, temos que nos preocupar em relacionamento, intimidade com o Espírito, intimidade com Cristo, conhecer a Deus de verdade, com intimidade, ser cheio do amor dEle, cheio do poder dEle, cheio da sabedoria, cheio da palavra, para que depois nós possamos falar sobre comportamento.
Vamos agora lá para a carta de Pedro. Olha que interessante. A primeira carta de Pedro, do capítulo 3, do 1 ao 7, ele fala dos deveres, do comportamento da esposa para com o marido e do marido para com a esposa, né? Mas antes de falar desses comportamentos, ele também fala de novo nascimento, purificação da alma, renovação da mente, mortificação, edificação, transformação. Nós vamos ver aqui, se você ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Pedro ensina a respeito disso. Primeiro ele fala do comportamento, aqui ele diz, a esposa deve ser submissa ao marido, como Sara foi com Abraão, chamando-o de Senhor. E que a beleza da mulher deve ser no espírito manso, né, que é de grande valor diante de Deus. E o marido deve viver a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a esposa como um vaso mais frágil. Porém, antes de ensinar tudo isso, Paulo fala sobre, nos capítulos 1 e 2, que nós fomos salvos e eleitos por Deus para viver em santificação no Espírito, que nós fomos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus, que nós fomos salvos para desfrutar de uma herança incorruptível e sem mácula, que nós somos revestidos do poder de Deus, que nós devemos renovar o nosso entendimento pela revelação de Cristo, que como filhos de Deus não devemos mais nos amoldar às paixões da carne, do velho homem, mas devemos ser santos como Ele é santo, e que devemos ser purificados em nossa alma pela prática da palavra, visando sermos cheios do amor de Deus, esse amor que é o vínculo da perfeição, que devemos nos despojar de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicências, que devemos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele seja dado a cada um de nós crescimento para a salvação, que nós fomos edificados casa espiritual para oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor, e que fomos feitos em razão do novo nascimento, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que nós fomos escolhidos por Deus. Veja bem, veja que nas 3 cartas, as 2 do apóstolo Paulo, Efésios e Colossenses, e na primeira de Pedro, eles falam do mesmo assunto, sobre os deveres conjugais, da importância da mulher amar e respeitar o seu marido, ser submissa a ele, honrar o marido. Todo marido precisa ser honrado pela sua esposa, precisa ser respeitado como líder e sacerdote do lar. E que a mulher precisa ser amada, se sentir valorizada, amada pelo seu marido e ser tratada com respeito e dignidade. Os filhos devem amar e honrar os pais e obedecer em tudo. E os pais devem amar os filhos e devem ser exemplar para com os filhos e criar os filhos no ensino, na admoestação da palavra. Entretanto, nos capítulos anteriores dos deveres, eles falam sobre a necessidade do novo nascimento, da renovação da mente, de sermos cheios do Espírito, sermos cheios do amor, sermos transformados na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso caráter, para que sejamos então habilitados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito a cumprir esses deveres. Então, antes de falarmos de comportamento, temos que nos preocupar com o relacionamento com Deus. Ninguém dá o que não tem.
A boca fala do que o coração está cheio. Jesus diz que as pessoas são conhecidas pelos frutos que produzem. E que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Por isso eu quero exortar você, irmão, você, irmã, né? Busque mais o Senhor, se entregue mais ao Espírito Santo, ore mais, leia mais a palavra, ore mais, se entregue em comunhão com o Espírito Santo, orando em línguas, todos os dias, para você se edificar na fé e ser ajudado nas suas fraquezas pelo Espírito Santo. Medita na palavra de dia e de noite, adore a Deus, busque ao Senhor, e aí você vai ser transformado de glória em glória e vai conseguir dar ao teu cônjuge aquilo que é devido, conforme a palavra ensina. Eu espero que esta palavra tenha edificado a tua vida, fortalecido o teu casamento. Vamos buscar mais o Senhor, vamos nos dedicar mais à oração e à meditação. E antes de nós orarmos pela família, eu quero aqui dar alguns avisos importantes aos amados irmãos da IHM e aos nossos amigos e parceiros. Olha, hoje, quinta-feira, você está recebendo esse ensinamento para as famílias, para os casais. Amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, você entre em conexão conosco nas redes sociais, que nós vamos ministrar a live da célula, a lição da célula. A lição da célula, nós vamos estar passando na sexta-feira, 7h30. No domingo, 6h da tarde, nós vamos estar trazendo uma palavra no horário do culto. Nós vamos fazer um culto online nas nossas casas. E eu vou estar entrando aí na sua casa, trazendo uma palavra. E domingo agora, nós vamos estar fazendo a nossa arrecadação de alimentos, para que a gente continue fazendo nosso trabalho social. Traga os seus alimentos aqui na igreja, para a gente poder socorrer as 17 ONGs parceiras e as mais de 10 famílias necessitadas, ainda mais num momento desse. A igreja não pode se esconder, a igreja tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo, a igreja tem que liderar um movimento de fraternidade, de caridade, de boas obras. Esse é o papel da igreja, chamado para fora, é ser luz no meio das trevas, é levar o amor no meio do ódio, é levar a paz no meio da ansiedade, é levar o alimento na escassez. Eu conto com a ajuda dos irmãos e vocês também, eu conto com os dízimos e ofertas dos nossos irmãos para a gente continuar honrando nossos compromissos que chegam todas as semanas aqui. Que Deus abençoe e nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Paizinho querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui te agradecer pela rica oportunidade de poder dar esse ensino, trazer esta palavra aos corações dos casais, das famílias, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos pais, que o Senhor venha converter o coração do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. O Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha estimular cada um a buscar mais, a orar mais, a se consagrar mais. Transforma, Pai. Oh Deus, restaura o amor, restaura o respeito, restaura a paz, que as nossas famílias, que os nossos lares sejam transformados pela Tua palavra, que é lâmpada, que é luz, pelo Teu amor, que transforma, que cura as nossas emoções. Abençoa cada um, Pai. Nós profetizamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém.